Olá, Dev, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso mini curso de React.js. Agora a gente vai começar a falar do conceito de estado dentro do React. O conceito de estado, resumidamente falando, é quando queremos armazenar uma informação a partir do componente. Bom, como é que a gente pode exemplificar isso? A nossa aplicação, a gente vai ter que armazenar uma série de informações. Se a gente for considerar, por exemplo, o nosso formulário Locations, então a gente tem lá o nome do local, o número do WhatsApp, a gente pode ter, por exemplo, um mapa para selecionar lá, para pegar as informações de latitude e longitude, ou seja, pegar a localização no mapa. Todas essas informações que a gente precisa pegar do formulário, que o usuário vai informar através de um formulário aqui no nosso componente React. Então, essas informações a gente precisa, através do estado, armazenar, né, essa informação, fazer o tratamento devido através do React. Para a gente poder fixar essa ideia, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável aqui no nosso componente principal aqui, que vai ser um contador. Então eu vou criar aqui, ó, com let counter, que vai ter um valor inicial 1. Então, para a gente estar usando esse counter dentro do nosso componente aqui, onde ele é renderizado, a gente pode simplesmente usar aqui as chaves, né, para poder introduzir um código JavaScript dentro do nosso HTML aqui do JSX. Então eu vou aqui embaixo desse menu, pode ser aqui embaixo do Hello Dev, vamos criar aqui um parágrafo. E eu vou colocar aqui o nosso counter. Se a gente for rodar esse exemplo, eu vou aqui no nosso shell, vou executar o nosso servidor, npm, vamos rodar aqui o servidor, já vai abrir para a gente o browser. Então, tá aqui, eu imprimi lá o valor da nossa variável counter, ele está aqui de boa, sem problema até então. Agora, se a gente precisar, por exemplo, incluir um botão aqui para incrementar o valor dessa variável, aí já vai estar sendo uma ação gerada a partir do componente para alterar o valor de uma variável do nosso código aqui. Nesse caso, vamos lá, vamos criar aqui um botão, vou colocar logo aqui embaixo, um button. Nesse button vou botar o texto aqui, incrementar, vou salvar, opa, ele já faz o reload, a gente tem o nosso botão aqui, por enquanto não está fazendo nada, pedir para inspecionar, então está aqui o nosso botão. Então qual é a ideia aqui do nosso exemplo? Através de uma ação no conteúdo do nosso componente, conteúdo HTML, eu quero alterar um valor de uma variável do nosso componente aqui. Então, para a gente poder fazer esse incremento aqui, né, dessa variável, a gente pode trabalhar aqui num evento aqui do botão, que é o evento onClick. Você vê que o TypeScript já traz para a gente aqui uma série de opções que a gente tem disponível. Uma delas é aqui, ó, o onClick. Então, através desse onClick, eu posso passar um igual aqui e as chaves, e aqui passar um código JavaScript para poder executar uma ação desejada, né? Então, através desse onClick aqui, que a gente pode passar qualquer trecho de código JavaScript, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma função aqui e chamar essa função aqui ao ser pressionado esse botão. Então, eu vou aqui, ó, criar aqui uma function chamada handle button click. Então, essa função, o que a gente pretende fazer? A gente pretende incrementar o valor dessa variável aqui. A forma mais fácil da gente fazer isso, para quem já programa aí em JavaScript e em outras linguagens, é a gente fazer dessa forma aqui, né? Então vamos lá, vou colocar aqui agora também um console.log com o valor de counter. Beleza? E agora, o que a gente faz? A gente pega essa função, isso aqui é totalmente normal, tá? Em React, você criar uma função dentro de outra função. Não
tem problema nenhum. Então vou aqui, ó, chamar essa função aqui, ó, no evento onClick desse botão. Vou salvar aqui, a gente volta aqui e ao clicar no botão, o que a gente percebe? Nossa variável, o valor dela não mudou. Mas observe aqui na console, o valor está sendo incrementado. Porém no React não funciona dessa forma. Por quê? O que a gente está fazendo aqui é tentando alterar o valor de uma variável no React diretamente. E o React ele não permite isso. Para a gente poder alterar o valor de uma variável, você tem que fazer o uso do estado. E o que a gente usa, de que forma que a gente implementa isso aqui no React? A gente implementa através de um hook chamado useState. Esse hook, né, assim como todos os outros hooks, eles foram adicionados ao React a partir da versão, se não me engano, 16.8 do React. E além de vários outros recursos que foram adicionados nessa versão, que foi para viabilizar você usar o React sem precisar usar classes, né? Então, as primeiras versões do React você tinha que criar classe para tudo. Então, hoje você pode criar uma função, como está aqui, o nosso componente sendo criado nessa notação de função, como também pode usar, que a gente fez aqui ó, na aula passada, você usar a notação de constante com a Error Function. Então isso tudo é das versões mais recentes do React, tá? Às vezes pode acontecer de você pegar um projeto mais antigo aí, e você vai perceber que é tudo classe. E aí Mas vamos lá. Para a gente conseguir alterar uma variável aqui no React, a gente tem que fazer o uso do useState. Então a gente vem aqui ó, na importação do React, a gente vai fazer uma importação do hook chamado useState. Tá ele aqui embaixo aqui. Esse hook useState ele retorna para a gente um array com duas posições. Né? A primeira posição é o estado em si e a segunda posição é o método que vai fazer a definição, né, de um novo valor para o estado. Então, para eu alterar uma variável do estado, eu tenho que usar o método. Então, eu tenho no retorno desse useState, a primeira posição é a variável que é o estado em si, e a segunda posição é o método que a gente usa para definir um novo valor para o estado. Eu nunca devo alterar diretamente o valor da variável do estado. Vamos ver isso aqui. Então, esse counter aqui, se a gente for considerá-lo como um estado aqui, né? Como é que a gente vai fazer essa declaração dele aqui? Eu vou deixar ali em cima o let e vamos criar aqui, ó. Já vimos que o useState retorna um array com duas posições, eu vou deixar assim por enquanto. E a gente chama aqui ó, useState. De cara, o que a gente precisa fazer aqui? Pegar a primeira posição, eu quero usar o counter, que é a primeira posição é o estado. A segunda posição é o método que o useState usa para alterar o valor do estado. Então eu vou definir um nome dele aqui como setCounter. Então ele está criticando aqui para a gente ó, que a gente não definiu um valor inicial para esse estado. Quando a gente usa esse método useState, a gente precisa definir um valor inicial para ele. Como a gente vai trabalhar com um estado que é um número inteiro, eu vou definir como valor inicial para ele o número 1. Tá? E agora eu posso apagar essa outra linha aqui, que é o que está gerando essa crítica aqui. Né? Vamos deletar ela aqui. Dessa forma aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o hook useState, que a gente consegue definir um estado aqui no nosso componente React. Então eu estou desestruturando. Na primeira posição eu estou dando o nome de counter, que vai ser o nosso estado. Na segunda posição, que é um método que ele retorna, eu estou dando o nome de setCounter, desestruturando desse array que ele retorna. Tá? Perceba que ele não permite atribuir um valor diretamente para o estado. O React não permite isso. Para a gente conseguir incrementar o valor que a gente quer para o estado, eu não posso fazer isso aqui. Eu tenho que usar o método setCounter.
Uma outra regra que a gente precisa respeitar aqui é o seguinte: a gente não altera diretamente o valor do estado. Eu não posso vir aqui nesse counter e dizer que counter é igual a counter mais 1. A gente usa o setCounter para criar um novo valor para o estado. Então, o setCounter ele vai no estado e recria. Qual vai ser o novo valor? Counter mais 1. Então, não estou em momento algum aqui colocando counter igual a counter mais 1. Eu estou, através do setCounter, dizendo que o novo valor do estado é o valor atual que existe lá no counter, mais o número 1. Vou salvar isso aqui. A gente já não tem mais nenhum erro aqui. E vou voltar aqui na nossa aplicação, né? Vou dar aqui um incrementar. E agora, perceba que o nosso estado agora está sendo modificado. Por quê? Porque agora a gente está usando a nossa função, né? O método que é definido para isso, para poder modificar o estado. Então, fazendo um breve resumo aqui, quando a gente recebe informação do nosso componente, essa informação ela precisa ser tratada pelo nosso componente através do estado. Então, se você tiver um formulário aqui com 3 campos, cada campo desse formulário vai ser uma variável no estado. Então, considerando o nosso formulário que a gente vai implementar em breve, que a gente tem lá WhatsApp, name, então eu vou ter aqui ó, um WhatsApp e um set WhatsApp. Depois eu vou ter uma outra name, um set name. Eu vou ter uma outra latitude, set latitude e assim por diante. Outra coisa é que a gente sempre tem que definir o valor inicial para o estado, tá? Então, por exemplo, se a gente fosse definir aqui um estado da variável name, const, então a primeira posição é o estado, que é a variável, a segunda posição é o método, então eu defino como setName, vou usar aqui o useState e defino como valor inicial para name. O que pode ser para name valor inicial? Simplesmente uma string vazia. E a gente vai ter uma função que vai fazer o quê? Não vai ser essa função, vai ser uma função específica, mas basicamente a gente vai fazer o setName e definir um novo valor para essa variável name aqui. Basicamente é isso. A gente pode analogamente, não é a mesma coisa, tá? Mas se você pegar a ideia de um atributo de classe que você não pode informar o valor diretamente para ele, você tem que usar um método set para conseguir alterar o valor, atribuir um valor, né, para um atributo de classe, é mais ou menos essa ideia. Eu tenho o estado e para eu redefinir o valor do estado, ou seja, alterar, atualizar o valor do estado, eu tenho que usar o método set para isso. Beleza? Agora, com todos esses conceitos que a gente viu aí, que a gente começou vendo o conceito de componente, em seguida o conceito de propriedades e agora de estado e imutabilidade, né? Porque eu até esqueci de falar, né? Mas essa questão de a gente não poder alterar o valor diretamente, a gente ter que recriar o valor, é exatamente esse conceito de imutabilidade. Eu não consigo mudar o valor do estado, eu redefino através desse método. Então, com todos esses conceitos aí, a partir de agora a gente já pode iniciar a criação da nossa aplicação e todos esses conceitos a gente vai estar revendo o tempo todo ao longo dessa jornada aí que da criação da aplicação, beleza? Podem comentar aí, tirar as dúvidas. Se quiser contribuir com alguma coisa também. Até a próxima então.